Hoje a minha conversa é velocidade na corrida. O objetivo aqui desse vídeo de hoje, dessa aula, é trazer para você que quer ganhar velocidade, para você que quer se tornar um corredor, uma corredora mais rápido, deseja baixar seu pace, seja nas distâncias mais curtas ou nas distâncias mais longas. Eu vou estar trazendo para você questões básicas que você precisa entender relacionado a como aprimorar essa velocidade e entender também o que são velocidades que muitas vezes não vão ser possíveis ser transferidas para uma prática, para a sua realidade. Ou seja, você vai estar treinando de forma onde você vai estar colocando aquilo ali no lixo, entre aspas. E até mesmo te trazer algumas alternativas, opções de treino, como que você pode encaixar na sua rotina de acordo com o seu nível, de acordo com a sua condição e com a sua realidade também. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida, atuo nesse mercado da corrida através hoje da ProElite Assessoria, que é a minha assessoria de corrida, onde nós ajudamos centenas de corredores aí a transformar sua corrida, evoluir e também ser mais consistente. Se você quer se tornar meu aluno, no link da descrição tem como você dar um próximo passo e se tornar um aluno da ProElite e ser um aluno mesmo. Se você ainda também não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva e principalmente que você ajude o canal aqui a estar crescendo, chegando mais pessoas que tenham esse objetivo de aprender sobre corrida, evoluir seu conhecimento sobre corrida e automaticamente também ser um corredor, uma corredora mais experiente e consciente. Deixa eu só pegar minha água aqui. Vamos lá. Objetivo de hoje, então, velocidade. O que a gente tem que entender sobre, primeira coisa, o que é um treino de velocidade, tá? Quando eu penso em correr mais rápido, eu sempre tenho que entender que eu preciso de uma mudança na minha mecânica, na minha questão fisiológica e que isso vai ter uma interferência na prática, lá no seu pace, né, na sua velocidade de corrida. Então, mais para cá. Agora, quando a gente pensa na velocidade de um corredor, uma corredora que quer correr um 3.000, um 3K, e a velocidade de um maratonista, a gente entende que são cenários aqui bem diferentes, bem distintos. A velocidade de quem vai correr uma prova curta é diferente, é uma velocidade bem mais elevada, normalmente, de uma pessoa que quer correr um 42. Então, quando eu tenho esses dois cenários bem claros aqui, eu vou começar a partir dele construir o raciocínio, construir a ideia para que você, ao longo desse vídeo, entenda a minha lógica e você consiga entender como isso vai fazer sentido para você na sua rotina de treinos, combinado? Então, primeiro cenário. Se eu sou um corredor, uma corredora, e eu quero aprimorar minha velocidade, a primeira coisa que eu tenho que entender é para o que eu estou treinando. Não adianta você quer correr uma maratona, mas aí você vai lá e fica treinando como um corredor ou uma corredora que está se preparando para correr um 3K, ou seja, fazendo velocidades de 115%, velocidades de 3.000, ou seja, o ritmo de 3.000, onde na transferência para os 42 vai ser muito baixo. Quem sabe até em um determinado período lá de base, numa fase específica, tem alguns treinos de velocidade nessa característica, sim. Mas lá pertinho da prova, faltando um mês para a prova, 2 semanas, isso não faz sentido. Não tem necessidade de você estar fazendo isso, porque você não vai ter essa transferência. Por mais que eu ache, sim, interessante, em alguns momentos, como eu estou falando, lá em alguns momentos, no início do ciclo, ter sim treinos de velocidade. Mas na reta final, não tem porquê. Tá? Entendido isso, você agora entende que o trabalho da velocidade para um maratonista, ele não vai ser nas mesmas velocidades de que uma pessoa que está querendo correr um 3km. Ótimo. Felipe, agora como que eu trabalho a minha velocidade? Normalmente, eu gosto de dar estímulos mais curtos, médios e longos, tá? Estímulos mais curtos são normalmente estímulos ali de 8, 10, 15 segundos. Tá? Então, esses estímulos são normalmente onde a gente tem o objetivo de trabalhar velocidade pura. Ou seja, faz um estímulo muito forte de 8, de 10, de até 15 segundos. E aí vai ser normalmente esse estímulo ou no plano ou em rampa, em subida. O objetivo desse treino, então, tem um principal componente que a gente trabalhar velocidade pura e força, porque quando você tem que correr muito rápido num espaço de tempo muito curto,
você vai estimular muito também seu ganho de força. Por isso que em alguns momentos eu coloco também para alguns alunos esse trabalho em subida, para a gente ter esse componente da força atuando ainda mais. E aqui, normalmente, é um cenário de treinos que eu coloco mais num período de base, para quem está se preparando para um 10, para um 21, até mesmo para um 5. E para quem está querendo correr um 3 km mais rápido, aquele corredor mais experiente, ele às vezes vai se apresentar por mais tempo, até num período específico ainda tendo trabalhos dessa velocidade, dessa característica. Perfeito. Estímulos médios. Normalmente estímulos médios são estímulos de 200, 300, 400 metros, podendo chegar a 500 metros para corredores mais experientes, ou seja, corredores mais rápidos. E aí, normalmente, aquele corredor vai conseguir fazer um estímulo de velocidade para 3,30, 3,20. Por quê? Porque pensa que em 500 metros, um corredor que corre a 3,30, a gente está falando em 1 minuto e 45 os seus 500 metros. Ou seja, até estímulos de até 2 minutos eu considero interessante para a velocidade. Para um corredor que corre a pace 5, até uns 400 metros. Por quê? Porque aí eu consigo até 2 minutos ele dando aquele estímulo da velocidade. Então, todos esses detalhes aqui vai entender principalmente de acordo com... Você vai conseguir entender de acordo com o seu nível de condição, experiência e a velocidade com que você corre. Então, pega essa visão aqui. Trabalhar velocidade pura em componente de força, estímulos muito curtos, 8, 10, 15 segundos. Quero ainda ter um trabalho de velocidade, mas com estímulos mais médios, eu estou falando ali, até 2 minutos. Até 2 minutos é o máximo que eu consigo trabalhar, ter um certo ganho de velocidade. Agora, eu tenho que entender aqui, por um corredor, uma corredora que vai correr provas de 5K, eu vou ter muitas vezes esses trabalhos até faltando 2 semanas para a prova, muitas vezes, 3 semanas para a prova. Um 10 km também, dependendo do seu nível de experiência. Agora, para 21 e 42 quilômetros, esses trabalhos de velocidade em si, eles ficam mais distantes. Eles normalmente eles vão no período de base, iniciam em um período específico, e depois de um certo tempo, para um 21, eu vou dizer que ele se apresenta em alguns momentos, que é aqueles tiros de 400, aqueles intervalados de 300, ou em alguns momentos eles vão entrando e saindo da preparação. Por que isso acontece? Porque esse componente de força tão rápido assim, eles não vão estar presentes ali, tá? E aqui um detalhe fundamental, normalmente a gente vai estar trabalhando aqui ou acima do ritmo de VO2 máximo, ou naquela casa acima do ritmo de 3.000 metros. Por quê? Porque o objetivo aqui é trabalhar velocidade mesmo, é correr rápido. E quando eu estou correndo rápido, eu vou ter uma melhora da minha mecânica, ou seja, eu vou treinando esse melhoramento da mecânica, eu vou ter uma melhora da economia de corrida desse meu corredor, e automaticamente o trabalho, né, da velocidade em si, fazer com que ele ganhe velocidade. Aqui também eu tenho um trabalho muito maior de fibras de contração rápida, isso dando estímulos, onde também ele vai melhorar esse componente de força, e tudo isso sendo muito importante para a evolução desse meu corredor. Entendido isso? Ok. Agora vamos para um outro cenário, e esse cenário que eu trago para você é o cenário daquele corredor que vai trabalhar e querer melhorar numa meia maratona ou maratona. Eu falei sobre os estímulos de velocidade no início. Agora, para um corredor que quer melhorar no seu 21 e 42 km, os trabalhos de velocidades mais extensivos, eles vão normalmente ser trabalhados nessa fase mais específica para o início da pré-competitiva, ou seja, mais véspera da prova. Também atuando em alguns outros momentos, mas nesse período vai se concentrar muito. Ou seja, o corredor ele não deixa de trabalhar certo componente de velocidade. Mas entenda, é uma velocidade para correr uma maratona, para correr 21 km. Eu não quero aqui ter a velocidade de um corredor de 1.500, de 3 km. Então eu vejo muito esse erro que é pessoas que chegam até mim, elas querem correr uma maratona. Então esses dias aconteceu isso, tá? E aí o rapaz, ele, enfim, online, treina com outro treinador, e ele chegou onde faltavam um mês, 3 semanas para a prova dele já naquele momento, e ele estava fazendo, por exemplo, 10 tiros de 400, já fazia desde o início do ciclo, ou seja, uma planilha
genérica pra caramba. 10 tiros de 400, desde que ele começou o ciclo, toda quinta-feira tinha os tiros de 400 e na terça-feira tinha tiros de 1000 e nos outros dias eram rodagens e um treino longo no final de semana. Aí esses 10 de 400 era sempre mais ou menos ali, fiz uma estimativa, mais ou menos no ritmo de VO2 máximo dele, tá? Próximo do ritmo de 3000 dele. E ele fazia sempre isso. Cara, esse componente de velocidade, um corredor vai correr uma maratona, sempre aqueles 10 de 400, cara, não gera uma adaptação a ponto de ele ganhar velocidade e transferir isso para a maratona. Ou, quem sabe, num componente muito baixo. Ele até não... Eu não tenho que os tiros de 400 estão errados aqui, tá? Mas eu trabalharia neste cenário aqui com um volume maior de 400 metros, ou seja, tanto em distância, pode ser uma opção, tiros mais longos de 1000 metros, 1200, 1400 e com mais séries, ou então apenas os 400 metros, mas ao invés de 10 já está fazendo 15, 20, 25 de 400, tá? E não naquele ritmo de 3000, porque tu não vai aguentar fazer 25 de 400 no ritmo de 3000. Você vai conseguir fazer ali no ritmo de 10.000, num ritmo de limiar. Então tu vai conseguir trabalhar em outros momentos com os mesmos 400, mas com volume e uma densidade de treino diferenciado. A grande questão e erro que estava nesse cenário aqui é um cenário onde começou de um jeito, no final do ciclo está a mesma coisa e esperando um resultado diferente. E aí o que ele estava me relatando? Ele estava chegando cansado nos seus longos e não estava sentindo uma capacidade de evolução nos seus 42 km. Ele tinha feito um 42 para 3 horas e 5 e queria correr um sub 3 horas. E estava treinando dessa forma. Então, são cenários que eu vejo no meu dia a dia de pessoas que fazem treinos muito genéricos e que não tem uma individualização pensando na meta, no objetivo daquele aluno, que neste caso era um 42 km. E estava num cenário, um estilo de treino que eu trabalho com muitos corredores sim, mas na casa ali de, para quem vai correr um 5, um 10K e que tem um bom desempenho, correr um sub 3 horas já um nível de condição muito boa, né, de um atleta. E ele ter esse treinamento cada vez mais individualizado e direcionado para isso, eu tenho certeza que é um facilitador. Entendido isso aqui, e eu espero que você tenha ficado claro, se ficou claro e você está gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal, eu te peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também, se possível, compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você já identificou que também está cometendo alguns desses erros, que está treinando de forma meio desorganizada e sem uma orientação. Opa, minha câmera deu uma tremida aqui, bati na mesa. E sem uma orientação e uma visão mais clara sobre o objetivo que ela tem. Porque essa falta de clareza, muitas vezes, vai fazer com que você tenha um ciclo um pouco frustrante, vai fazer com que você não atinja a sua meta e, podemos dizer bem, que você vai achar que isso aqui que eu consigo, eu estagnei meio aqui, não vou melhorar muito mais do que isso. Mas calma, tá? Dá para melhorar, dá para evoluir desde que treine de forma organizada, planejada e pensada para aquela sua meta. O segundo aspecto que eu separei aqui para nós conversarmos é sobre a gente entender que ganhar velocidade ela é importante para qualquer corredor. Se você está me assistindo aqui e você é aquela pessoa que pensa, não, Felipe, eu quero correr mais por saúde, por hobby, por qualidade de vida, e eu quero correr minha meia maratona, minha maratona, pensa o seguinte comigo. Se você fizer hoje uma meia maratona para 2 horas e meia, e se você treinasse de forma organizada, estruturada e corresse para 1 hora e 45, ou seja, 45 minutos a menos, você acha que seu corpo, saúde como um todo, não ia também agradecer? Pensa o seguinte, tá? Por mais que você não queira, não é aquele corredor que gosta de competir. E isso eu escuto diariamente, tá? Tem vários alunos meus que eu consegui convencer ao longo do tempo dessa importância de nós adquirirmos a velocidade. Porque quando a gente fica mais tempo em exposição, seja uma meia maratona, uma maratona, eu vou aqui focar mais nessas provas longas, porque são provas onde eu vejo pessoas que ficam uma meia maratona 2 horas e meia, 3 horas correndo,
ou no caso das maratonas, 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas correndo, que quando a gente ganha ali, fica mais rápido, corre 30 minutos, 45 minutos, eu já tive alunos que baixaram 1 hora na maratona, né? E na meia maratona também, e isso faz com que você tenha menos exposição, ou seja, seu tempo de exposição à carga é menor, então saiu de 3 horas, vou para 2 horas na minha maratona, correndo 1 hora menos correndo. Então pensa que 1 hora menos daquele impacto nas suas articulações, é 1 hora menos produzindo estresse oxidativo, é 1 hora menos de exposição ao sol, é 1 hora menos de desidratação. Então são várias coisas que envolvem diversos sistemas e todos eles têm uma sobrecarga. Eu sei, exercício, corrida de rua é saúde? Sim, é um promotor de saúde. Mas num primeiro momento, ele gera, sim, alguns danos para o nosso organismo. E esses danos, eles, após um período de recuperação adequado, nosso corpo ele tem uma capacidade de ressíntese, né, de recuperação, de regeneração. E essa capacidade, ela é aprimorada com o tempo. Mas o cenário aqui acontece muito, você que corre, por exemplo, de forma mais recreativa, é aquela pessoa que termina uma meia maratona e quer tomar uma cervejinha, quer comer uma batata frita, quer comer uma pizza, enfim, dorme às vezes 6 horas por noite. Você não tem todo o cuidado como um atleta. Mas pensa, um atleta para correr uma meia maratona, 1 hora, 1 hora e 5, 1 hora e 7. Uma maratona para 2 horas e 10, 2 horas e 15, 2 horas e meia. Enquanto você fica lá 5 horas correndo. Então pensa, por mais que a velocidade dele é maior, que também tem uma demanda, tem um estresse, o tempo que você fica é maior. Então ganhar velocidade, se tornar um corredor ou uma corredora mais rápido, vai te beneficiar nesse cenário. Então sim, ganhar velocidade não significa que você vai se tornar um atleta competitivo. Não, mas isso vai te promover também mais saúde, qualidade de vida e certamente mais longevidade na corrida. E é por isso que eu defendo muito a importância de nós trabalharmos a velocidade, ganharmos essa velocidade, para que nas provas, sejam elas curtas ou mais longas, você consiga colher os benefícios de ser um corredor um pouco mais rápido, um pouco mais veloz e conseguir concluir a prova no menor tempo, terminando com saúde, com qualidade de vida. E tem uma coisa que é muito bacana, cara, que eu vejo ao longo desse tempo, é que diversos alunos e alunas que tinham esse preconceito em treinar velocidade, eles viram com o tempo que isso fez com que eles concluíssem essas provas no menor tempo e pudessem curtir mais. Por quê? Porque terminavam mais inteiro. Pensa, você ficou 1 hora correndo a mais, você desidratou mais, você treinavam com mais câimbras, mais fadigados, agora terminam mais inteiros, cansados, por causa de uma maratona ou de uma meia maratona, mas com mais tempo também, né? Até mesmo para ir para o hotel, tomar banho, depois pegar o ônibus, voltar para casa. E isso tudo é muito bacana, porque você vai ver que desenvolvendo essa capacidade, melhorando sua condição física, a prova cada vez vai ser melhor e mais agradável. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se esse vídeo aqui te ajudou, você sabe que vai ajudar algum amigo, alguma amiga, não deixa de compartilhar com ele. Se você quer ser meu aluno e orientado por mim ou por alguém do meu time, no link da descrição você pode dar o próximo passo e se tornar um aluno Pro Elite. A gente se vê no próximo vídeo ou próxima aula, como eu costumo chamar aqui. Um abraço e até mais. Valeu!